boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma palestra 2025 da SPEC. Devíamos começar por agradecer a disponibilidade e a generosidade do mestre Diniz Gouveia Pacheco, do Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, da Madeira, que nos vai falar hoje de um tema particularmente, penso eu, caro a muitos historiadores da construção, porque tem que ver com, digamos, um material que foi fundamental durante milénios para construir um pouco por todo o lado, um pouco por todas as regiões do planeta. E é particularmente interessante a palestra de hoje porque se vai falar num sentido alargado da cultura da cal, ou seja, da utilização deste material no dia-a-dia de um arquipélago e ao longo também digamos, de vários séculos, portanto, numa região geográfica delimitada. É particularmente interessante, porque é uma região geográfica limitada de difícil acesso, digamos, ou pelo menos só com os engenhos humanos a que se pode aceder, e a partir do momento em que se chegou lá, a estas ilhas, realmente depois com certeza que os humanos tiveram necessidade e interesse em construir, e as culturas que conheciam de construir tinham essencialmente que ver com este ligante potentíssimo que é a cal nas suas várias vertentes. E eu gostaria portanto, de apresentar um pouco o nosso palestrante de hoje. Ele é historiador de formação, licenciatura pela Universidade de Évora, depois fez um mestrado em História e Cultura de Regiões, penso na Universidade da Madeira, não é? Correto. E tem publicado, ele já apresentou várias comunicações sobre esta investigação. Eu penso que é uma investigação que, entretanto, já foi, como é que se diz, eu não digo nem ultrapassada nem esquecida, mas que foi posta a par com outras investigações e com outros temas de pesquisa do mestre Diniz Pacheco. Mas sobre esta investigação, o mestre Diniz Pacheco publicou vários papers, alguns na revista do Arquivo Histórico da Madeira, a nova série, e também, por exemplo, é autor do verbete, penso eu, em relação à cal, não é? Do grande dicionário enciclopédico da Madeira, que ainda está, digamos, em construção. E esta pequena introdução serve, pois, para nos um pouco nos aproximarmos do tema de hoje, e eu daria então a palavra ao mestre Diniz Pacheco, e iria pedir-lhe então tudo aquilo que necessitar para partilhar o ecrã. Eu penso que poderá partilhar quando quiser. Já está? Já está, já estamos. Ok. Então, mais uma vez, boa tarde. Quero agradecer em primeiro lugar a apresentação e também o convite para participar nesta palestra ao Dr. João Mascarenhas Mateus, Presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção. E também quero aproveitar para agradecer ao Dr. Filipe dos Santos, Diretor de Serviços do Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, por me ter dado a oportunidade de participar nesta palestra e também contribuir para a divulgação da investigação e da própria revista Arquivo Histórico da Madeira, que é editado também, em parte, por nós, no Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira.
Agradeço também a todas as pessoas que estão a assistir neste momento e que depois possam, naturalmente, com mais tempo e oportunidade, consultar esta gravação, que vai ficar disponível, então, por parte, e agradeço também essa gravação, à Sociedade Portuguesa de Estudos da História da Construção. Nós, hoje, o que trazemos cá é, então, digamos, uma apresentação de um trabalho que fizemos, bibliográfico e de investigação de fontes ligadas com a utilização da cal na Madeira durante vários séculos, desde o início do povoamento, no primeiro quartel do século XV, até praticamente ao final do século XX, que foram os últimos documentos também que consultamos e a última informação que vimos sobre este assunto. O trabalho e a palestra vai estar organizada em 3 pontos. Portanto, o primeiro sobre os 2 séculos de povoamento, o segundo ponto sobre os séculos XVII e XVIII e o terceiro ponto, mais documentado também, mais recente, nos séculos XIX e XX, com o extrativismo do calcário e os fornos e usos da cal durante estes vários períodos. Ora, nós, para justificar esta apresentação e o interesse pela cal, temos que começar pelo princípio. E durante o mestrado, nós fizemos trabalho de investigação sobre as empresas do vinho e da cana-sacarina na Madeira, e nessa altura já contactamos com a utilização da cal, nomeadamente, por exemplo, no caso do vinho Madeira, portanto, na segunda metade do século XIX, deparamos com estufas para o vinho Madeira, para envelhecer o vinho mais rapidamente, com aquecimento pelos fornos de cal. Portanto, tínhamos fornos de cal que funcionavam paredes meias com as estufas e o calor do forno de cal também servia para o próprio envelhecimento do vinho Madeira. No caso do açúcar, vimos também que, quer na agricultura, no cultivo da cana-sacarina, mas também no processamento dessa mesma cana, como depois vamos ter a oportunidade de falar mais à frente, havia também a utilização da cal. E na sequência deste primeiro contacto com a cal, podemos assim dizer, em 2008 fomos contactados por um senhor empreendedor de São Vicente, o senhor Joel Freitas, para participar e colaborar com o Núcleo Museológico Rota da Cal, um projeto que ele iniciou em 2005 e que em 2008 estava a ser inaugurado oficialmente, de recuperação de património familiar do tempo do avô, que funcionou com esse forno de cal até a década de 1950. A partir desse momento, o forno esteve abandonado e foi recuperado então entre 2005 e 2008, basicamente, para abrir como museu. E neste momento, em 2008, também foi constituída uma associação chamada Rota da Cal, a Associação de Investigação e Divulgação de Fornos de Cal, e foi através desta associação e com a autorização também da Secretaria Regional de Educação, que me foi possível colaborar mais em direto e poder fazer também a parte técnica e pedagógica do museu e ainda alguma investigação que me propus fazer sobre a utilização da cal. A mim interessou-me, sobretudo, então, primeiro de tudo, o Conselho de São Vicente, quer pela existência das pedreiras, quer também pelos fornos de cal que já estavam também mais ou menos referenciados. Depois de falarmos e de estudarmos em São Vicente, procuramos alargar um pouco mais o âmbito do estudo para todo o arquipélago da Madeira e, em particular, sobretudo, o Porto Santo. E porquê o Porto Santo? Porque no Porto Santo tínhamos também algo que só encontramos em São Vicente, que são afloramentos calcários, que foram explorados para o fabrico da cal. Portanto, nós dedicamos especial interesse a estes 2 concelhos, primeiro São Vicente e depois também no Porto Santo, e em relação à utilização da cal, já fui um bocadinho mais genérica, porque também não é uma história da cal. O que nós fizemos foi um levantamento de algumas fontes e de alguma literatura que conhecemos e descobrimos também ao longo da pesquisa. Com base neste trabalho todo de investigação e de pesquisa, foi possível então publicar alguns artigos, alguns papers. Começamos por uma comunicação que foi feita em 2013 em México sobre a cal, neste caso ligado com as experiências que o diretor técnico da fábrica do Torreão, uma fábrica de açúcar que existia no Funchal até a década de 1980. Este diretor técnico, então, entre 1900 e 1940, realizou várias experiências, inclusive até esboços de um forno da cal no próprio engenho,
para dar apoio à produção, porque a cal era importada do norte da Europa e era usada para fazer a purificação e a correção da acidez e precipitação de impurezas do sumo da cana, que era conhecido também como garapa, antes do processo de cristalização e também, inclusivamente, antes do fabrico da destilação desse sumo para fabricar álcool ou até para fabricar aguardente. Portanto, nós com acesso a esses documentos que foram registros pela mão desse diretor técnico, então foi possível fazer esta comunicação em 2013. Depois disso, publicamos então um artigo em específico na revista Arquivo Histórico da Madeira sobre a indústria da cal no Concelho de São Vicente entre os séculos XVII e XX, também com recurso a alguns documentos, não eram muitos, mas que o Sr. Joel Freitas possuía do tempo do seu avô, que ele encontrou numa caixa um pouco abandonada, e com alguma pesquisa no arquivo da Câmara e no arquivo regional da Madeira, conseguimos reunir então alguma informação que julgámos pertinente para explicar a utilização da cal também, o fabrico, a utilização da cal no Concelho de São Vicente. Depois de São Vicente, publicamos ainda no Arquivo Histórico da Madeira outros 3 artigos, que é no fundo a base para a apresentação, ou para esta palestra, que foi a utilização da cal nos séculos, e a utilização da cal na construção, desculpa, nos séculos XVII, XV, XVI, primeiro, depois XVII, XVIII e XIX, XX, estão publicados em 2 números da revista Arquivo Histórico da Madeira. E está disponível online. Mais recentemente, foi publicado ainda um outro artigo, um outro paper sobre os empresários da cal no Porto Santo entre 1927 e 74, tendo em conta, sobretudo, o momento em que existem mesmo a documentação específica da Câmara da cobrança de impostos e nessas cadernetas nós conseguimos então informações dos navios, da quantidade, das taxas, etc. E foi possível então fazer um pouco de história, um pouco empresarial também, deste mesmo comércio que se fazia com a cal e com outros produtos derivados da própria cal. Além destas publicações, redigimos 2 entradas para o Madeira Global, Grande Dicionário Enciclopédico da Madeira, um dos quais já foi publicado sobre a indústria da cal, e chama a atenção para esta imagem que se observa aqui, que é a parte superior do forno da cal do Barrinho, em São Vicente, que foi o forno que foi recuperado, e é um forno, como é uma zona rural, não tem chaminé, portanto a câmara de cocção e de cozedura é precisamente esta parte que se vê aqui na parte superior. Era por aí que era feito o carregamento para cozer, para calcinar o carbonato de cálcio. Outro artigo também, outra entrada para este dicionário, é especificamente sobre a Rota da Cal, o núcleo museológico Rota da Cal, a criação e a importância que ele tem e ainda continua a ter, porque ainda funciona, ainda está aberto e continua a ser privado também. Finalmente, sobre o Porto Santo, publicamos no Mardejo de Lenha um artigo específico também sobre o extrativismo do calcário no Porto Santo, que é, no fundo, uma outra parte, ou um complemento ao artigo que fizemos sobre os empresários da cal no Porto Santo. Portanto, foram estas as publicações mais importantes que nós desenvolvemos para esta indústria da cal, e vamos então dar início a esta apresentação, a esta palestra, com o primeiro ponto dos trabalhos. Ora, no início do povoamento, a partir da década de 1420, não há existência de grande documentação, mas existem algumas referências ainda à utilização da cal. Por exemplo, em 1461, nos apontamentos do Dom Fernando, aparece esta referência: pedra que cada um apanha para fazer suas casas, e da madeira que colheis para as ditas casas fazer e reparar, e das forcas e triscas e outra madeira delgada que se põe nas latadas e vinhas e tapaduras, e isso mesmo da lenha que amais em vossas casas. Portanto, temos aqui então algumas referências aos materiais que eram usados para a construção, que seriam materiais naturais disponíveis na altura, sobretudo a pedra e também a própria madeira, e na cobertura das casas utilizar-se-ia sobretudo a palha dos cereais, portanto o colmo. Ora, mais para o final do século XV, o Dom Manuel
ao isentar a dízima sobre a pedra e madeira para se construir as casas, estava no fundo a querer incentivar o crescimento urbano do Funchal e de outras vilas na Madeira, e nesse documento, nessa lei ou nesse apontamento, nós temos esta citação: madeira que trazem da serra para as suas casas, e assim da pedra que trazem das pedreiras e de outros lugares para elas, e assim da cal que se faz, que nunca costumaram pagar. Portanto, temos aqui, em 1485, a primeira referência, então, em específico, aos fornos de cal, ou pelo menos ao fabrico de cal no Funchal, para ser usado na construção de habitações, igrejas, etc., como veremos já de seguida. Portanto, temos aqui a certeza que em 1485 já havia, então, continuava-se a usar a madeira e as pedras, mas também se fabricaria cal aqui no Funchal com calcário, provavelmente importado, e que era mais fácil de fazer dessa maneira. Ora, na sequência destas informações, é atribuído ainda a esta neta do primeiro capitão donatário do Funchal, João Gonçalves Zarco, a Constância Rodrigues, é atribuída a ela a construção da primeira casa, a pedra e cal no Funchal. Portanto, aí foi, sobretudo então, mais para o final do século XV, com os próprios lucros do ouro branco, ou do açúcar, como também era mais conhecido na altura, que se fez então um grande crescimento e grande aposta na urbanização. Temos então a primeira prioridade, sem dúvida, terá sido a construção de igrejas no Funchal, em Machico, Santa Cruz, Câmara de Lobos, mas, por exemplo, em Machico, a capela mor da igreja estava a abrir fissuras, e foi necessário demoli-la e voltar a reconstruir em 1536, e nos documentos que consultamos, por exemplo, encontramos a compra de 9.300 reais de cal, por comparação, por exemplo, com 200 reais de areia ou 1.150 reais de mão de obra. Portanto, dá-nos uma ideia também do próprio valor que estava associado à cal, e por isso mesmo é que a cal era usada sobretudo em edifícios, obras reais, ou edifícios das principais famílias, eventualmente, que residiam, que tinham mais lucros para poder adquirir e utilizar a cal. Nesta imagem, esta fotografia captada em 2021, podemos observar aqui as ruínas, infelizmente, de uma capela de São Paulo, no Funchal, que foi, então, como podemos aqui observar, no lado direito, ela foi construída com em alvenaria. Dá para ver, inclusivamente, como se observa aqui nesta parte, o reboco interior, e a utilização para, no preenchimento do espaçamento entre as pedras, de barro e outras rochas mais pequenas, de pequena dimensão, para se fazerem as paredes. Chama a atenção também aqui, para este lado, outra técnica construtiva, que era o castão, que no fundo consistia na aplicação de um revestimento em canas ou em madeira, e sobre o qual se aplicava uma camada fina de gesso ou de argamassa de cal. Portanto, isso servia não só para fazer a cobertura dos edifícios, mas inclusivamente as próprias divisões interiores eram feitas desta maneira, que era muito mais económico, muito mais rápido também, e poupava inclusivamente até no próprio espaço. Bom, mas além destes edifícios religiosos, também tivemos a conclusão, ainda no final do século XV, início do século XVI, de algumas obras emblemáticas ligadas à administração, ou também ligadas, de certa forma, à religião, como foram, por exemplo, os Passos do Conselho do Funchal, em 1492, o Convento de Santa Clara, em 1496, o Hospital da Misericórdia, em 1508, e já no final da década de 1510, a Sé do Funchal e também a própria alfândega. E podemos ver aqui, nesta fotografia de 1972, ainda alguns elementos e algumas estruturas referentes ao primeiro edifício da alfândega do Funchal, com influência ainda manuelina. Depois vamos ter outra preocupação, já desde o século XV, por causa das enchentes e dos aluviões, que é a tentativa ou a preocupação de construir-se muralhas para canalizar as ribeiras, as principais ribeiras que atravessavam o Funchal e outros povoados também da Madeira, e que careciam dessas mesmas proteções. Por último, neste caso um orçamento, porque não passou disso mesmo,
Foi prevista ainda a construção de uma muralha com cerca de 1.600 metros de extensão e 9 metros de altura para proteger a cidade do Funchal. Já nesta altura, no final do 15, com uma cidade já rica por causa do açúcar e de todo o comércio que estava associado, no qual se previa gastar designadamente 16.600 milhões de cal, o que representaria, na altura, quase 50% do orçamento total dessa mesma muralha. Portanto, também aqui, novamente, uma informação do quão difícil era obter e o caro que era também se obter cal para estas construções. Bom, após a construção dos principais edifícios públicos ligados ao Estado e à administração, nós vamos ter então, em 1518, a Câmara Municipal do Funchal a proibir a existência de fornos de cal na própria cidade do Funchal, e esta proibição foi aproveitada e foi estendida inclusivamente a toda a Ilha da Madeira pelo Dom Manuel I. E porquê? Para o fazer de seus açúcares, ou seja, havia já uma grande desflorestação, dificuldade em obter lenhas e madeiras para usar para trabalhar nos engenhos e reparar os engenhos e também fazer a depuração, digamos, do sumo da cana para cristalizar e exportar. E, portanto, foi necessário já haver esta proibição, que seguiu inclusivamente a um regimento de madeiras de 1515, em que se precavia já a existência e as dificuldades de obter quer as madeiras, quer também para proteger as linhas nascentes e linhas de água, um problema que se manteve desde essa altura e que foi reafirmado continuamente. Além desta proibição, a Câmara do Funchal vai se encarregar, então, a partir de 1518, 19, vai se encarregar de ter o monopólio e de estabelecer o preço da cal, portanto vai fazer o estanque da cal durante praticamente todo o século XVI. Inclusivamente, no dia 29 de janeiro de 1522, portanto poucos anos depois da proibição, nós temos esta referência de que não se fez variação por andar os oficiais sobre a descarga da calpa do Sr. Santiago. Ora, o Sr. Santiago foi, então, o protetor eleito da cidade em 1521, devido a uma peste que estava difícil de desaparecer da própria cidade, e então, em honra de São Tiago, que livrou a cidade da peste, estavam a edificar já em 1522, portanto, no ano imediato, já estavam a descarregar cal para construir este edifício religioso. Além desta construção, nós temos também outras referências, por exemplo, há um livro, um caderno que era utilizado para registar todos estes movimentos da cal, quer a cal que era adquirida, quer a cal que era vendida ou utilizada inclusivamente pelas obras municipais. E no caso que vemos em seguida, em 1547, por exemplo, vemos que a Câmara vai arrematar a construção de um poço ou uma cisterna para abastecimento público, e, além de pagar a obra, vai também fornecer a cal para assentar essa pedraria. Depois, no final já do século ainda, percebemos que o estanque da cal e a proibição dos fornos de cal na Madeira ainda continuava, porque encontramos esta referência que nenhum barqueiro nem mestre de navio traga a esta cidade de pedra para fazer cal, sendo crua, com pena de a perder e a embarcação em que a terceira. Portanto, a proibição de trazer a cal, a pedra de cal para cozer na madeira, mas podia trazer naturalmente a cal para a construção. Ora, no século XVI, ainda no final do século XVI, tantas obras continuavam-se a fazer, mas a cal vinha então importada, a maior parte dela do continente, tanto da zona de Mondego, Lisboa e também do Algarve. E foi assim que se edificou, por exemplo, o Colégio dos Jesuítas em 1577, mas também se edificou no Funchal e houve uma preocupação grande com a construção de fortificações, porque em 1566 o Funchal foi atacado por corsários franceses, liderados por Bertrand de Monduc, que durante 15 dias sediou e andaram a saquear toda a cidade, e na sequência desse ataque e dos prejuízos que foram causados, houve então a preocupação de construir e de investir mais nessas mesmas fortificações, nomeadamente em São Lourenço, Pico e Santiago.
Temos aqui uma fotografia, então, desta forte de São Lourenço, e que a foto é recente, mas ainda que podemos observar as armas de heráldica manuelina, porque este torreão do forte começou a ser construído ainda anteriormente, mas digamos que o forte sofreu várias campanhas de obras ao longo do tempo, e esta torreão corresponde à parte mais antiga dessa mesma edificação. Podemos ainda ver, tendo em conta a documentação, que o moinho de cal, também o preço é que ele era comercializado no Funchal também, ou na Madeira, também vai evoluir bastante e vai se tornar bastante caro, nomeadamente tendo os valores que nós aqui podemos observar: R$300 em 1493, 1.500 já seria R$400, 1.531 R$600 e R$720, desculpa, em 1586. Portanto, a matéria-prima não era acessível a toda a gente. Ora, o que acontece é que, por causa dos ataques, eventualmente, de piratas, nós vamos ter, então, a partir do século XVII, XVIII, um incremento, e temos informações disso, da utilização de fornos de cal no Funchal. Portanto, as proibições terão sido aparentemente esquecidas e passou-se então a apostar em fornos de cal e no fabrico de cal. E nesta cartografia feita sobre os fornos de cal da Madeira, com base numa investigação do professor Adriano Ribeiro, nós podemos identificar os fornos que ele detectou na documentação. Portanto, no século XVII temos fornos de cal no Funchal, em São Vicente, em Santa Cruz, em Machico. Depois, no século seguinte, no século XVIII, já identificaram fornos também nos Canhas, no Porto da Cruz e também no Porto Santo. No século XIX, temos fornos também já em Câmara de Lobos, no Caniço, também em Santa Cruz e no Porto Santo. E no século XX, temos na Calheta, por exemplo, temos novamente em São Vicente, no Funchal, em Machico, desculpa, em Santa Cruz e no Porto Santo, Machico não. Portanto, temos aqui cerca de meia centena de fornos de cal que foram identificados especificamente nesta investigação, que nós inclusivamente encontramos outros que vamos também referir um pouco mais à frente. Portanto, havia uma multiplicação de fornos de cal, 5 no século XVII e já 10 no século XVIII, e esta multiplicação dos fornos de cal pode estar ligada também ao desenvolvimento do comércio do vinho Madeira, que possibilitou, sobretudo através do rendimento da imposição, do imposto, para que se fizessem obras de fortificação e também para a construção de solares e casas particulares. No caso das igrejas e de algumas obras, porque era mais fácil e mais barato transportar o calcário e depois fazer os fornos de cal para se calcinar e utilizar a cal, nós vamos ter referências a fornos de campanha em algumas obras, como por exemplo igrejas nos fortes de São Lourenço, do Pico, do Ilhéu e também de São Tiago. Inclusivamente, a própria Câmara do Funchal chegou a possuir um forno de cal no século XVI, mas não temos, é só uma referência que encontramos. No que respeita ao fabrico da cal no Funchal, então, o calcário vinha do Porto Santo, de um ilhéu que vamos ver agora de seguida, que é este ilhéu que se observa aqui ao fundo, a partir da Ponta da Calheta, que está tudo perfurado. Portanto, são galerias de minas de calcário que depois vinha de barco para a Madeira ou então para o Porto Santo, onde seria calcinado. E o calcário, então, do Porto Santo era depois de descarregado na praia, transportado por boieiros para os fornos de cal. Havia também ainda a participação de almocreves que fazia o carregamento da pedra para o forno, para o interior do forno, mas também traziam barro para a cobertura dos fornos de cal e também lenha, geralmente giesta, para fazer a combustão. Temos ainda referências à utilização de pedreiros, 4 pedreiros que trabalhavam no forno para recocar as paredes, empedrar o chão e também fazer enfornar. Ainda 4 pedreiros ou 4 pessoas que durante 3 dias alimentavam o forno e acompanhavam o processo da cozedura. Seguia-se depois a fase de regar a cal e transportar a cal em sacas para o armazém. Também alugadas, quer as sacas, quer o armazém para depósito da cal. Portanto, tudo isso tinha despesas
que acarretavam depois um preço superior. Essa fábrica da cal, inclusivamente, também vai ser alterado, esta forma tradicional, porque no final do século XVIII vão-se proibir os fornos de cal com a lenha e passou-se a exigir que os fornos de cal trabalhassem ou laborassem com carvão de pedra, que era o carvão importado. Esse vai fazer com que até a própria tipologia dos fornos de cal se tenha alterado, mas por outro lado vai fazer com que o preço da cal tenha diminuído. Isto é, até a utilização destes fornos com carvão, a cal era comercializada, por exemplo, no Funchal, a 4.200 reis ao moio, e com o fabrico da cal utilizando o carvão, não só se quadriplicou o fabrico da cal, como também o próprio moio de cal passou a ser comercializado a 3.600 reais. Portanto, tornou-se um pouco mais acessível. Além destes fornos no Funchal, nós encontramos também, no caso de Machico, um livro com as licenças para corte de lenha para fornos de cal, isto no século XVIII, ainda que mais de 60% dessas mesmas licenças digam respeito a fornos de cal destinadas a obras reais, portanto, e menos de 40% para obras particulares. E no caso dessas lenhas, elas eram usadas em Machico, mas também no Porto da Cruz e, sobretudo, no Funchal, portanto, quando eram transportadas para fazer funcionar os fornos de cal, pelo menos até aquela final do século XVIII. Depois, no caso do Porto Santo, nós detectamos a exploração de pedreiras, pelo menos desde o século XVII, no Porto Santo e também em São Vicente, já vamos lá de seguida. No caso do Porto Santo, os fornos de cal não se desenvolveram muito porque era uma ilha árida e daí havia dificuldade no abastecimento de lenhas ou madeiras. Ainda assim, em 1600, na altura em que se proibiu os fornos de cal, ou ainda se proibiu os fornos de cal no Funchal, descarregaram-se barcadas de cal do Porto Santo. Portanto, ainda havia, nessa altura, alguma produção. No caso do Porto Santo também é preciso destacar que o donatário, ou os herdeiros do capitão do donatário, detinham direitos sobre os minérios ou toda a parte mineral, e no que diz respeito ao calcário ou pedra de cal, cada barcada que era transportada do Porto Santo para a Madeira correspondia ao pagamento de 2.500 reais. Isto é, pelos valores que conseguimos encontrar, havia pelo menos 40 barcadas por ano, no mínimo, que eram transportadas e cujo rendimento depois pertencia ao donatário. Isto aconteceu até 1770, a altura em que o Dom José I, por causa de uma crise alimentícia em toda a ilha, acabou por extinguir a donataria e também proibir, digamos, durante algum tempo pelo menos, a utilização do ilhéu da cal, ou ilhéu de baixo, ou ilhéu da cal, como ficou conhecido, para pasto, para a criação de gado e para suprir essas mesmas necessidades de alimentação. Em São Vicente, também desde o início do século XVII, há referências a um forno de cal junto à Igreja Matriz da Freguesia, na altura em que a igreja estaria ainda em obras, e no século XVIII já aparecem 3 fornos nas zonas das pedreiras, no sítio do Cascalho, portanto mais próximas à fonte, à matéria-prima. Estas pedreiras de São Vicente, também pela documentação consultada, foram usadas, por exemplo, em 1660, para transportar pedra de cal de São Vicente para o Porto Muniz, portanto, para o extremo oeste da Ilha da Madeira, onde estava a ser edificada uma igreja, e o calcário foi levado aqui de São Vicente para essa mesma localidade. Nos séculos XVII e XVIII encontramos também algumas diversas utilizações e aplicações da cal. Por exemplo, em 1636, para dourar o arco da nave central da Sé do Funchal, foi adquirido gesso, cal e óleo de linhaça, e ainda, por exemplo, em 1747 gastou-se, na altura, 26.000, quase 27.000 reais em cal para caiar a própria Sé. Já numa capela na Calheta, em 1739, não temos a referência ao valor gasto, mas referiram-se à utilização ou à compra de 6 pipas de cal para se fazer a caiação dessa mesma capela. A cal também tinha valor enquanto donativo,
e encontramos, por exemplo, nas obras para a ampliação da Gafaria de São Lázaro, no Funchal, algumas pessoas que, em vez de doar dinheiro para essa mesma obra, acabaram por doar 5 moios e 5 alqueires de cal, que foi usada depois nessa mesma construção. Outro exemplo foi no caso de uma igreja que estava a ser concluída no Estreito de Câmara de Lobos e havia falta de cantaria rija para se rematar o cimelhão do frontispício, e em alternativa foi sugerido que se utilizasse o lajeado da igreja que foi demolida, a igreja antiga, e na altura argamassado com betume feito com cal e azeite. Portanto, eventualmente para dar maior resistência e impermeabilizar também o próprio edifício e longevidade a essa mesma construção, a essa mesma utilização desse mesmo material. Ainda a referir pelo mestre de obras reais, nessa mesma altura, em 1747, a afirmação de que a cal de Lisboa é tão boa como a cal da Ilha do Porto Santo. Portanto, neste caso, havia algumas referências de que a cal do Porto Santo não seria tão boa como a cal importada de Lisboa. Eventualmente, aqui o mestre das obras reais está a tentar contrariar essa ideia genérica que havia e que era mais ou menos pública, pelo menos na Ilha da Madeira. De qualquer forma, no caso da Câmara de Lobos, também temos referência ao pagamento que era necessário fazer, por exemplo, de cal que era transformada no Funchal e depois, para ser transportada e utilizada em Câmara de Lobos, em 1738, por exemplo, um quarto de cal, ou seja, um barril com cal, custava 120 reais nesse transporte à Câmara de Lobos. Portanto, daí que fosse preferível transportar para mais próximo das obras o calcário e a matéria-prima e fazer a calcinação, então, no sítio, no local, no canteiro das próprias obras. No caso já do século XIX-XX, nós temos, então, como já vimos anteriormente, a maior quantidade de fornos de cal. Esses fornos de cal vão existir, então, por exemplo, no Funchal. Esta imagem é do final do século XIX. Podemos observar aqui, não sei se consegue ver um cursor, mas a parte superior de um forno de cal que vamos ter a oportunidade de ver de mais próximo e noutro ângulo, já de seguida, que é este forno localizado na freguesia de Santa Maria, portanto, numa fotografia captada entre 1920 e 1940, onde se vê a cúpula do próprio forno de cal, neste caso na Funchal. Mas havia fornos de cal também noutras localidades e, sobretudo, no caso do Porto Santo, nós vamos ter, a partir de 1836, algumas referências às pedreiras de calcário e à quantidade de calcário que foi extraído nessa altura, nomeadamente pela Dona Maria, que aprovou um finto em 1836, que exigia o pagamento de R$1.000, R$800 ou R$500, consoante a tonelagem ou a capacidade de carga das embarcações de cada barcada de cal que era transportado para a Madeira. Portanto, isso aconteceu e há registros nas atas de receitas em 1837 e 1839, mas como o finto era um imposto temporário e por reclamação também dos industriais da cal, acabou por desaparecer. E só a partir de 1859, então, é que foi criado um imposto que se manteve até o 25 de Abril, pelo menos, e até posteriormente, um imposto sobre a cal que era transportada, então, do Porto Santo para a Madeira, neste caso R$300 por cada tonelada. E esse imposto era cobrado pela alfândega do Funchal, que competia a fazer esses registros. Segundo um livro que encontramos no arquivo da Câmara Municipal do Porto Santo, entre 1887 e 1916 foram registadas 88 pedreiras no Porto Santo e no Ilhéu da Cal, ou Ilhéu de Baixo, por 13 pessoas ou por 13 empresas que estavam ligadas a esta mesma exploração e fabrico da cal. E, perdão, com base nesta documentação e nos registros que encontramos nas atas da Câmara Municipal do Porto Santo, e transferando os valores, tendo em conta os R$300 por cada tonelada, foi possível então reunir algumas informações mais estatísticas que não tão completas, como se pode observar, porque há alguns anos
havia dificuldade da própria Câmara em receber as receitas e foi necessário, inclusive, nomear um procurador para receber o imposto na Câmara, junto da alfândega do Funchal, para depois depositar ou transportar essas verbas para ser usados pela própria Câmara. Portanto, há alguns anos existem valores superiores, mas começamos, por exemplo, em 1859 com algumas centenas de toneladas de calcário e o ritmo não foi muito crescente e bastante variável até ao final da década de 70. Depois, na década de 80, praticamente não encontramos nenhuma referência a este imposto e só mais para o final, então, do século XIX e início do século XX é que temos números mais precisos e, no caso aqui do valor mais elevado, mais de 4.500 toneladas em 1898 de pedra de cal foi transportada do Porto Santo para a Madeira. Com o entrar do século XX, podemos ver que essa mesma tonelagem foi decrescendo, sobretudo também por efeitos da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, mas também por uma outra razão. Só o calcário, então, transportado, portanto, para a Madeira, é que estava sujeito ao imposto. E no início do século XX vão começar a surgir, então, fornos de cal no Porto Santo e a cal que era fabricada no Porto Santo e que era transportada para a Madeira não estava sujeita ao pagamento do imposto. E por isso mesmo é que a própria receita camarária também vai entrar em declínio no início do século XX. A cal que vinha para a Madeira era transportada então em embarcações, barcos de carreira, como este que se observa aqui, o Maria Cristina. A data não foi possível de identificar, mas além de animais e várias pessoas que eram transportadas nestes barcos que faziam a rota entre o Porto Santo e a Madeira, ou também a captagem dos próprios portos na Ilha da Madeira, podemos observar então na proa e na polpa, desculpa, na ré, sacas que julgamos serem sacas com cal que estaria a ser transportada para a própria Ilha da Madeira. Esta mesma receita da Câmara Municipal do Porto Santo vai ficar bastante erodida após a Segunda Guerra Mundial, na década de 20, por causa da inflação, mas também houve uma outra situação que é preciso destacar, foi a lei aprovada em 1919, a lei número 859, que aplicou uma taxa de 13 escudos, ou seja, podemos dizer 10 vezes o décuplo do que a taxa que era aplicada, que nesta altura seria 30 centavos sobre a tonelada de pedra de cal. Portanto, isto fez com que houvesse reclamações, inclusive até da própria Câmara do Porto Santo, contra este prejuízo que seria para a própria indústria da cal no Porto Santo, mas depois a Câmara também vai reclamar por causa da inflação e da própria receita ter diminuído e a partir de 1927 vamos ter então a revisão dos valores, em que a taxa de calcário vai passar a ser de 3 escudos e 50 centavos por cada tonelada e a cal que estava a 13 escudos vai passar a ser cobrada a 15 escudos. Uma outra alteração importante para nós, para o estudo que fizemos, foi que a partir de 27 quem cobrava estas taxas era a Câmara Municipal do Porto Santo. E a Câmara vai mandar fazer cadernetas e contratar fiscais da cal para registarem todos os embarques que se faziam de cal para a Madeira, com o nome das embarcações, a tonelagem, os materiais, etc. E foi com base nessas mesmas fontes que conseguimos reunir então informações mais ou menos precisas para o período posterior a 1927. Estas mesmas taxas só foram atualizadas uma outra vez em 1960, em que a tonelada de calcário passou a ser cobrada a 6 escudos, a cal a 25, e surgiu uma outra taxa de 7 escudos sobre o carbonato de cálcio, que era no fundo um produto resultante do calcário moído que era aplicado como fertilizante e corretivo na agricultura e que passou a ser, oficialmente estaria a ser cobrado a partir de 1960, mas efetivamente a Câmara Municipal do Porto Santo
já antes, em 1946, aprovou esta mesma taxa e cobrava o mesmo valor que se cobrava na altura ao calcário. Portanto, nós podemos então ver neste gráfico precisamente a tonelagem que foi transportada deste extrativismo na Ilha da Cal e também no próprio Porto Santo para a Ilha da Madeira, e podemos concluir que inicialmente até a década de 30 havia mais cal do que calcário transportado para a Madeira. Depois essa mesma cal vai recuperar esse mesmo montante, essa tonelagem de cal vai aumentar a partir do final da Segunda Guerra Mundial e ao contrário, ou em oposição, a tonelagem de calcário vai reduzir-se bastante, sobretudo a partir da década de 60, altura em que inclusivamente se deixou de explorar as pedreiras de calcário no Ilha da Cal, ou Ilha de Baixo, e o último embarque foi já em 1969 de apenas 5 toneladas de calcário para a Ilha da Madeira. Portanto, temos uma redução bastante significativa e digamos que os fornos de cal da Ilha da Madeira deixaram de funcionar no início da década de 60. No que respeita ao carbonato de cálcio, portanto, a partir de 47 temos algumas referências, mas julgamos que, como o valor era o mesmo, os fiscais provavelmente não os registavam ou não faziam a discriminação entre o que era calcário e carbonato de cálcio, e por isso mesmo em alguns anos temos referências ao carbonato de cálcio e noutros nem por isso. Além do calcário, também carbonato de cálcio, na década de 40 tivemos no Porto Santo também experiências em fabricar cal hidráulica e depois já no final da década de 50 uma fábrica para se fabricar pozolanas para transportar para a Madeira, para obras de hidráulica. Tivemos também, no caso do Porto Santo ainda, mas como não eram produtos que não estavam sujeitos à taxa, não temos conhecimento nem referências aos montantes, aos valores que foram efetivamente produzidos, mas também temos, por exemplo, suplementos alimentares para bovinos e até para galinhas também, para aves, com cal, ou com este mesmo material. Também importa dizer, já agora, que em 1927, ou na década de 20, melhor dizer assim, foi criada ainda uma empresa para fabricar cimento no Porto Santo, que era outro produto que também não estaria a ser devidamente taxado, mas não temos assim grande certeza sobre as quantidades e os valores produzidos efetivamente desse material, porque, como já referi várias vezes, não estava sujeito à taxa e por isso também não temos essas informações. Depois de 1974, com o 25 de Abril, as referências à cal praticamente desaparecem nas atas da Câmara Municipal do Porto Santo. Apenas em 1987, um dos industriais da cal, que ainda estava em exercício na altura, estava-se a queixar à Câmara da taxa que era aplicada sobre a cal que era transportada para a Madeira, na altura já seria de 200 escudos por tonelada. Fora do Funchal, então, e fora também do Porto Santo, tivemos vários fornos de cal. No caso de Santa Cruz, podemos observar aqui o forno de cal junto à Foz da Ribeira, portanto, que funcionou também, neste caso, é uma fotografia do último quartel do século XIX. Tivemos também, em Câmara de Lobos, um forno da cal, também funcionou, como já referimos. Aqui temos uma imagem dos anos 20 e 40, onde podemos observar a parte superior do forno da cal com esta cúpula que fazia de cobertura e chaminé também, porque era uma zona urbana, tinha que ter esta proteção, por causa dos fumos e dos perigos para a vizinhança. Consegue-se observar também aqui a porta, ou uma das entradas, podia ter uma ou duas entradas na parte superior, que era para onde se fazia o carregamento do forno, para onde se depositavam depois os materiais, neste caso o calcário e também o carvão, e esta área aqui protegida por uma muralha de alvenaria também, por causa dos perigos de incêndio, de explosão, também havia essas mesmas limitações e essas imposições para o funcionamento dos fornos de cal, e em termos de combustível também, os fornos de cal só podiam ter
nas suas proximidades, nos seus armazéns, ou nas suas instalações, não mais do que carvão para elaborar durante 24 horas, também por causa do perigo de explosão e também por causa dos perigos de incêndio. Podemos observar aqui, neste caso, já um forno em São Vicente, numa fotografia de 2007, numa experiência de cozedura de cal. Em primeiro plano temos inclusivamente até alguns recipientes que eram usados na altura, no século XX, para trabalhar aqui nesta zona para depois de regar a cal, mas chama a atenção para a porta do forno, portanto que era a parte inferior que não se via na imagem anterior, e era por aqui que se iniciava o processo de calcinação do carbonato de cálcio, e era também por esta zona que se retirava o calcário depois de calcinado para ser então hidratado. No caso de São Vicente, vou tentar apresentar-vos agora um documentário que fizemos, é um trailer de um documentário, para ser mais preciso, que procura então reconstituir, digamos, o que era a produção da cal na Madeira. Desculpem. Tá? Ok. Vou passar a projetar então. Esperemos que tenha o som. Está disponível online também, se não for possível visionar agora. Podem depois visionar. Peço desculpa. Peço desculpa, não era suposto ter saído da apresentação. Portanto, em relação ao forno, já referi algumas das informações, digamos, da caracterização, da tipologia deste forno, que eventualmente surgiu no século XVIII, com a adoção do carvão de pedra para fazer a calcinação do calcário, e esse forno manteve-se eventualmente já no século XIX e XX por causa da poluição com a adição de chaminés, e nos anos 60 também, porque era uma indústria poluente, perigosa, e portanto os fornos de cal foram aos poucos excluídos de zonas urbanas e passaram a funcionar só em zonas mais remotas. Vou concluir então praticamente com alguns exemplos então do que foi a utilização da cal nos tempos mais recentes, e naturalmente que era bastante comum a utilização em argamassas, no reboco ou em bolso e também para caiar. No caso da madeira temos, por exemplo, a utilização na calçada madeirense, não só para consolidar os pequenos seixos do calhau rolado da praia, que são estas rochas mais escuras que se vê na imagem, mas também as próprias pedras brancas, portanto o calcário, era utilizado para compor datas, neste caso, elementos vegetalistas
ou até simbólicos e até religiosos, porque esta imagem é do adro da Igreja Matriz de São Vicente. Tivemos também a utilização, então, da cal viva, sobretudo, em inumações, mas também para desinfetar espaços que tinham sido sujeitos a epidemias ou doenças contagiosas, e essa era uma prática também relativamente comum. Depois, outra aplicação, neste caso já mais na agricultura, que foi a mistura do sulfato de cobre com a cal viva e água, um produto que vem na segunda metade do século XIX, chamada cal da bordaleza, que é um antifúngico que era aplicado também, neste caso, nas vinhas, também nas batatas, para tratar as plantas. E, além disso, utilizava-se a cal, como já foi de certa forma referido, como fertilizante corretivo, portanto, fazer calagens, porque os solos na Ilha da Madeira são pobres, em geral são pobres em cal, e por isso mesmo era necessário, para aumentar a produtividade também, fazer essas mesmas aplicações. No caso que eu já referi no início, também no fabrico do açúcar e também na destilação do álcool e da própria aguardente, também se usava então essa mesma cal viva para corrigir a acidez e também para precipitar as impurezas. No caso da vinicultura, além do próprio calor dos fornos de cal que serviam para envelhecer o vinho, para aquecer e envelhecer o vinho, também usava-se a cal para desinfetar os cascos, ou seja, as pipas onde se conservava o vinho, e também havia uma outra aplicação que era com conchas calcárias moídas para corrigir a acidez do vinho, o chamado caramelo. Havia ainda outra utilização, neste caso em cortumes, portanto as peles dos animais eram colocadas em tanques submersas em água e deitavam-se também cal viva no interior desses tanques para depois ser muito mais fácil, ao fim de vários dias, fazer a própria limpeza e também para despelar as peles dos animais na preparação dos couros. No caso da alimentação dos animais, já referi o suplemento alimentar feito com o suplemento calcário. Há outra utilização que também encontrei referências, que foi, por exemplo, conservação de ovos submersos em leite dentro de recipientes com leite de cal. Portanto, havia essa a mesma utilização. E, por último, destaco a utilização não do carbonato de cálcio, mas o carboneto, que era usado na iluminação pública, era usado pelos minérios também, nos gasómetros com o gasómetro de carburito, mas também as próprias salas de espetáculos também, na transição do século XIX para o século XX, usavam este mesmo tipo de iluminação, e há referências também a essa utilização, quer aqui no Funchal, quer inclusivamente até na iluminação pública no Porto Santo. E para concluir, queria dizer então que a cal foi extremamente importante então para termos hoje em dia vários edifícios pluricirculares, que se mantiveram alguns desde o século XV. Infelizmente, as quintas e alguns palácios recentes estão a ser um pouco objeto de cobiça e alguns estão a ser destruídos ultimamente, mas pronto, não se pode eventualmente conservar tudo, é o que se pode dizer, mas as igrejas fortes, muralhas, ainda se mantêm de pedra e cal, que é a expressão para algo que está resistente e que esperemos que continue assim. No caso da Madeira, então, é preciso destacar então que, apesar de ser proibido os fornos de cal durante uma boa parte do século XVI, a cal continuou a ser usada e a ser, neste caso, monopolizada e o preço definido pela Câmara Municipal do Funchal. A partir do século XVII, por questões ligadas à maior riqueza do vinho, mas também da própria defesa da ilha, começou-se a explorar pedreiras de calcário no Ilha da Cal, no Porto Santo, em São Vicente, e há também algumas referências que podemos encontrar já no século XX nas Ilhas Selvagens, que já ficam mais próximas, inclusivamente, da Canárias do que da Madeira, mas havia e há afloramentos calcários nessas mesmas ilhas, e encontrei, por exemplo, referências a barcos que traziam alguns carregamentos de pedra de cal para a Madeira no início do século XX. Houve também, a partir do século XVII, com essa mesma mineração, também a multiplicação de fornos de cal em diversas localidades, sobretudo as mais povoadas, onde havia também mais riqueza.
e destaca ainda no final do século XVIII a alteração da tipologia dos fornos de cal para funcionarem com o carvão de pedra importado, e vai facilitar também, inclusive, até no Porto Santo, por exemplo, onde não havia madeira e havia dificuldade de abastecimento de madeiras, a utilização do carvão de pedra acaba por facilitar também a própria desenvolvimento industrial dos fornos de cal nessa mesma ilha. No século XIX-XX, então, com a documentação consultada, foi sobretudo mais na ótica, então, da exploração do calcário no Porto Santo, porque em São Vicente encontramos algumas referências à utilização da cal, mas como não há taxação e os próprios fornos de cal, a maior parte deles, não eram uma atividade contínua, portanto, elaboravam consoante as próprias exigências do mercado, as solicitações, e por isso mesmo não há muitas referências ao fabrico, à utilização da cal. Não temos muitos elementos para essa história. Mas ainda assim conseguimos encontrar então múltiplas utilizações, desde a construção civil, em várias indústrias, na agricultura, na alimentação animal também, e até na própria salubridade pública e até dos animais. Portanto, e por isso agradeço a atenção e agradeço também o convite e deixo aqui o meu contacto e também a informação da referência local onde encontram estas publicações, ou então se procurarem também no Arquivo Histórico da Madeira, que é público, também está lá mesmo a informação. Portanto, e muito obrigado. Muitos parabéns, excelente apresentação. Isto foi, aprendemos imenso, muito bem organizada, claríssima, foi realmente excelente. Aprendemos muito, penso eu, todos que estamos aqui presentes, e os meus parabéns. Eu não sei, eu tenho algumas questões, mas se calhar, não sei, alguém queira começar por Eu colocar tinha só alguma questão. eu tinha uma pequena pergunta, é mais em relação à documentação. Disse que estava, na grande maioria é pública e a documentação está disponível, mas ela está digitalizada ou tem que se consultar presencialmente? Respondo já. Portanto, no caso do Sim. Porto Santo, as atas da Câmara Municipal estão digitalizadas. Estão disponíveis no sítio online do Arquivo e Biblioteca da Madeira, no ABM. Portanto, é possível consultar as atas em relação às cadernetas ou aos registros dos fiscais da CAL. São pequenos livrinhos, esses não estão digitalizados, estão dentro de caixas e têm de ser consultados presencialmente. No arquivo da Madeira. O arquivo? Desculpe, não percebi. Estou a perguntar se no Desculpe. arquivo da Madeira, certo? Sim, no Arquivo e Biblioteca da Madeira, sim. Aqui no Muito Funchal. obrigado. Nada. Obrigadíssimo. Excelente apresentação, os meus parabéns. Obrigado. Eu penso. João, desculpa, Diz, deixa-me António. só. Certo. Eu só queria dar os parabéns à apresentação do Dinis Pacheco, gostei imenso, aprendi imenso, e eu tenho que sair porque eu tinha uma reunião marcada às 6 e que já estou fora de horas, mas como estava muito interessado no tema, fui adiante. Portanto, queria dar os parabéns e peço imensa desculpa não poder estar aqui presente no resto da discussão. Muito obrigado. Nada, obrigado. Boa tarde. Dinis, não, é particularmente interessante esta relação. Hoje falamos tanto, não é? E eu acho que é uma das mais-valias de estudar a história da construção, a história das culturas construtivas do passado, para não estarmos a descobrir a roda muitas vezes sobre estas questões de tornar mais sustentáveis a indústria da construção. E aqui temos realmente patente, ao longo, pelo menos durante os primeiros séculos de povoamento, a sustentabilidade dos recursos naturais, em particular os florestais, estiveram sempre presentes, porque não se podia queimar muito, ou seja, proibiu-se, começou-se por proibir a abertura de fornos, ou ao aumento do número de fornos, exatamente pela escassez da lenha.
E depois, se calhar, muito possivelmente, não sei, dir-me-á o Diniz, depois começam, esse número de fornos reduz, porque talvez porque há problema de escassez, mas depois também há a produção do vinho e se calhar as pessoas, quem transportava, quem vinha com os barcos para depois transportar vinho, se calhar era capaz também de trazer lenha para queimar, muito possivelmente. Mas essas preocupações de sustentabilidade dos recursos estão patentes nessa, penso eu, proibição inicial de aumento do número de fornos, ou não é assim? É um Diniz? bocadinho, não é bem isso. Não é bem isso. Porque o que interessava, neste caso, na altura, interessava as águas, a erosão também, que a ilha já estava a ser afetada também por essa via. Portanto, havia aluviões episodicamente, e continua a haver até a atualidade. Mas a preocupação era proteger as linhas de águas nascentes, por um lado, mas também, por outro lado, o Dom Manuel queria salvaguardar os seus açúcares, ou seja, no final do século XV até a primeira metade do século XVI, os canaviais estavam em expansão e para o sumo da cana depois tinha que ser fervido para evaporar, portanto, e era necessário lenhas não só para o próprio engenho funcionar, em geral, para construir os engenhos, para fazer a manutenção, mas também era necessário lenhas para fabricar o açúcar, purgar o açúcar. Portanto, e por isso mesmo, a preocupação do Manuel, não sei se terá sido tanto com a salvaguarda da natureza, mas talvez com esta fonte de rendimento extremamente importante que era... Pois, mas também se não tivesse lenha, mesmo nenhuma, e se acabasse a lenha, acabava-se a fonte de rendimento do açúcar, não é? Portanto, havia, ou seja, eu penso que aqui o que houve é essencialmente dar-se prioridade àquilo que lhe interessava mais. O que é que lhe interessava mais? Interessava-lhe mais o açúcar, interessava-lhe menos, se calhar, o povoamento, não muito... Pronto, pelo menos era o açúcar. E então, era a lenha, que era escassa, deveria ser usada primeiro para essa indústria a qual ele estava interessado, e a outra, se calhar, menos interessada. Agora, também é interessante, eu não sei se encontrou, depois isso muda, não é? Pelo que nós percebemos, há a importação de carvão de pedra, que não existe na coisa, mas nós sabemos que, pronto, as nossas minas de carvão de pedra estão no Cabo Mondego. As minas do Cabo Mondego, são particularmente depois desenvolvidas no tempo do Sr. Marquês de Pombal, até com engenheiros franceses, vêm melhorar um pouco a extração. Encontrou algumas referências a transporte, ou seja, à origem do carvão de pedra que chegava à Madeira? Em relação ao carvão de pedra, portanto, nós temos algumas referências à vinda de carvão mineral do continente, de Portugal, mas tínhamos cá na Madeira uma comunidade britânica influente. Pronto, ok. Portanto, interessava-lhes também em rentabilizar as rotas e digamos que o carvão era importado, até mesmo interessava inclusivamente aos rendimentos da própria alfândega do Funchal, não é? Porque era cobrado também o imposto e até supostamente era benéfico a importação, inclusive para as rendas reais, digamos, na altura. Outro aspecto do protetorado inglês. Sobretudo do norte da Europa, da Inglaterra, provavelmente, do norte da Europa em geral, melhor dizer assim, o carvão que seria utilizado cá. Mas também não foi uma área que eu tenha pesquisado em concreto. Interessava-me mais, sobretudo, a exploração mineira e os fornos de cal associados a essa mesma exploração mineira como recurso natural. Como disse, não foi do meu interesse, apesar de ter encontrado algumas referências à importação de cal ou de pedra de cal, que também podia servir, inclusive, até como lastro, não é? Nas embarcações, porque elas não podem navegar sem carga nenhuma, não é? Mas, de qualquer forma, eu agora, mais recentemente, para outra investigação, para outro trabalho que estive a fazer, no início do século XIX, por exemplo, encontrei barcos, a exportação de cal da Madeira, por exemplo, a Cabo Verde, para os Açores, inclusive até, não muitas vezes, nem muita quantidade, inclusive até para os Estados Unidos, para Nova Iorque. Portanto, não sei a que propósito,
mas encontrei essas mesmas referências, apesar de não estar a estudar necessariamente já este tema. Talvez fosse interessante, eu não sei, sou ignorante em relação à Madeira, mas nós vimos sempre a Madeira é toda muito verde, não é? Muito florestada. E depois, quando vimos estas preocupações no século XVI e tal, de haver pouca escassez, pronto. Houve realmente, está estudado, não sei, essa preocupação em florestar a Madeira. A Madeira era naturalmente florestada, depois foi, quando chegaram as formigas portuguesas, foi um bocado desflorestada para lá para cozer a cal e para fazer a coisa, mas depois, novamente, por vontade da formiga, das formigas humanas, novamente florestada de forma sistemática. Também é uma pergunta, não sei como que a Madeira está. Posso responder um pouco. Assim, há uma lenda sobre a Madeira que diz que a Madeira teve a arder 7 anos. Logicamente, quando os portugueses cá chegaram, os primeiros povoadores tiveram que arrotear, não é? Porque estaria tudo coberto de vegetação. Aliás, o próprio nome Madeira supostamente remete para uma zona toda coberta de vegetação, pelo menos os picos mais altos, não é? Aí são vários andares de vegetação, também não é a minha especialidade e não vou entrar por aí. Mas a floresta Laurisilva, que exatamente. É para mais o património mundial. A Laurisilva, atualmente, numa perspectiva otimista, ocupa por aí 20%, digamos assim, 20%. Da superfície da ilha. Quem diga que é bastante, até com os últimos incêndios também, ardeu uma parte significativa também da própria Laurisilva. E também se diz que se faziam barcos só com um tronco de uma árvore na altura que os portugueses cá chegaram, portanto não sabemos bem até que parte de Laurisilva é que sobreviveu até à atualidade. No caso da reflorestação, foi sobretudo no século XX, com Campos de Andrade, sobretudo dos anos 30, 40, 50, em que foram feitas campanhas de plantar pinheiros, cedros, nomeadamente, inclusive, não floresta Laurisilva necessariamente, mas houve a preocupação de reflorestar zonas, de proibir as pastagens também nos planaltos e nas zonas mais altas da própria Ilha de Madeira, para facilitar um pouco esse processo, porque há fotografias do final do século XIX e início do século XX das zonas aqui sobrancelhas ao Funchal, em que as serras estão completamente escalvadas, estão completamente desprovidas praticamente de qualquer arvoredo. E já no século XV também se queixavam, na altura em que houve aqueles regimentos das madeiras e das lenhas, etc., se queixavam que numa distância de 1 légua do Funchal já não conseguiam encontrar lenhas para utilizar cá no Funchal e tinham que trazer ou do norte da ilha ou da zona de Machique, portanto tinham que ser transportadas de outras localidades mais afastadas. Interessante, nas suas estatísticas, naqueles gráficos todos, pronto, ele estava incompleto, explicou muito bem porquê, do imposto sobre a cal. E realmente há ali um aumento grande no final do século XIX, e ainda se mantém, digamos, em média das 3.000 toneladas ano até à Primeira Guerra Mundial, mas aquele gráfico também se pode explicar, ou seria muito interessante, se calhar, um dia fazer, é ver que tonelagem se começa a importar de cimento Portland. Se tivéssemos essa estatística, com certeza queríamos ver, muito possivelmente, a cal a descer e o cimento a subir para estabilizar num determinado patamar, porque é exatamente esta mudança de paradigma de culturas construtivas, porque a cal, ela não desaparece, como vê, portanto, ela passa a residual, mas ela, digamos que ela é substituída em grande parte depois por outro ligante, que é o cimento Portland. E se calhar também se encontra esses registros da importação de cimento Portland, se bem que não foi, com certeza, o seu objetivo na investigação, mas é possível que se encontrasse, talvez fosse interessante um dia completar com essa estatística do cimento Portland, para ver até que ponto, e das escais hidráulicas, artificiais, o que fosse. Pronto. Exato. Nós consultamos, efetivamente, não apresentamos aqui tudo, né? Okay. São 600 anos, também não era impossível concentrar 600 anos de história, não é que seja completa, digamos assim, mas seria quase impossível dizer tudo agora, não é?
Aliás, certo. até perdi um bocado o controle do tempo, não sei se Não, repete foi muito ou bem, não. fez 1 hora, impecável. Muito bem, maravilhoso. Mas, Estou de sempre qualquer forma, disponível. só para dizer que, efetivamente, a cal, ainda assim, e como disse, era uma atividade que exercida em 3, 4 formas, praticamente no Funchal, no início do século XX. Era uma atividade também que não era exercida, a não ser talvez no Funchal, mas também não temos grande referência a isso. Inclusive, até, curiosamente, no início do século XX, até se formou um cartel aqui no Funchal entre os vários fabricantes de cal na altura, para controlarem os preços, a produção e tudo mais, para beneficiar um bocadinho mais desse mesmo comércio, desse tráfico. Mas o que acontece é que a maior parte destes fornos tinham uma produção intermitente, eram fornos que funcionavam não continuamente, portanto, não eram uma indústria, digamos, era indústria entre aspas, mas funcionaria determinadas épocas do ano, por exemplo, até porque com a navegação entre o Porto Santo e a Madeira também no inverno e não era muito facilitada, portanto nós também fizemos essa análise, essa estatística, tendo em conta inclusive o nome dos barcos, os meses da altura do ano em que se fazia mais o transporte dos materiais. Portanto, temos algumas informações, inclusive no caso do cimento de Portland, tendo em conta as publicações estatísticas do Instituto Nacional de Estatística e pronto, recuando um pouco no tempo, temos algumas comparações, alguns dados, inclusivamente pelo final do século XIX e início do século XX, quer em termos de preço, quer em termos de produção. Mas para ter uma ideia, eu agora vou dizer assim de cor, não tenho bem a certeza absoluta, mas por volta de 1960, salvo erro, de todos os produtos que entravam pela alfândega, a cal representaria, em termos de valor, 1 ou 2%, digamos assim. Já Portanto, estava. era um comércio, era algo, apesar das toneladas até parecer um número grande, entre aspas, mas na prática e em termos efetivos, era um pequeno negócio, digamos assim. Não era até porque o mercado também não era assim tão expansivo quanto isso. Limitava-se praticamente ao consumo na localidade, das obras públicas, sobretudo, algumas obras privadas ou particulares, mas não havia também uma possibilidade de grande expandida, não só pela própria limitação da matéria-prima, por exemplo, no Ilha da Cal, nos anos 60, por questões supostamente de segurança, eu também não consegui encontrar ainda a informação precisa, mas as galerias supostamente ameaçavam abater-se, portanto já tinham atingido quase um limite da exploração desse calcário e acabaram por abandonar a exploração da cal no Ilhéu de Baixo, a Ilha da Cal, passou-se a explorar no Porto Santo, mais nessa altura, e mesmo em São Vicente também, é um afloramento, mas é uma coisa relativamente restrita e para uso não grande quantidade, não industrial. Pois, não, em obras públicas, ou isso. E já agora, em relação à própria expedição de cal da Madeira, nada garante que era cal fabricada cá, ou com calcário de cá. Podia ser mercadoria que era reexportada, não é? Portanto, não temos também essa informação. Certo, sim, podia fazer até escala na Madeira e depois exato. o último porto tinha sido... Saiu pela alfândega, foi declarado na alfândega, pagou algo imposto, mas não é possível também saber a origem efetiva dessas mercadorias. Não sei, temos o Carlos Graça, que é associado, é membro da sociedade. Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu peço muito, por causa da greve, perdi 90% da apresentação, julgo eu, portanto também não me vou arriscar a dar aqui opiniões ou comentários descontextualizados, mas eu fico sempre muito com esta ideia, muito interessante, de que estes assuntos que à partida parecem assuntos que são genéricos, ou seja, o ciclo da cal, a história da cal, quando depois aplicados a um território, não é? É um pretexto riquíssimo para de repente fazer uma história não só da construção, mas de sociológica, económica, antropológica, e no fundo é um pretexto riquíssimo para chegar a um outro conhecimento que não é só específico de uma disciplina. E portanto vou ficar muito curioso depois de ver no YouTube o resto ou o início da apresentação que perdi,
mas congratular, pelo menos pelo que vi, aquele trailer também aponta logo muito para É isso, né? interessantíssimo. Todos A queremos questão ver da aquele vídeo. documentação, visual até, né? Apesar de que possa ser um bocadinho reconstituída, mas que dá um bocado essa ideia do que é que se fazia, como se fazia, onde se fazia e os procedimentos, portanto, muito interessante, de facto. E daquela Mostrei. mesma dificuldade da orografia, não é? De subir com Sem aquilo às dúvida, sem dúvida. costas, se calhar até com mulheres também a carregar, muito possivelmente. Exatamente, que afeta Também, questões, também. modos de vida. No fundo, é a história de uma ilha que aí está, É. só sobre o pretexto da cal, afeta os modos de vida das pessoas, das Tudo. populações, o modo de construir, tudo. Portanto, muito rico, muito rico. Uhum. E vou depois reanalisar ou rever Certo. o comentário com muita curiosidade. Uhum. Obrigado. Não, e está muito bem organizada, Obrigado. porque também manda depois para estes documentários que estão e para a bibliografia, portanto, é isso que nós também pretendemos depois deixar no YouTube. É material que permite bem, já permite imenso a sua apresentação, mas ainda quem queira complementar ou tenha mais curiosidade para ir procurar. Muito bem. Eu Carlos, espero que venha também, que a culpa também é nossa. Às vezes não mandamos o aviso das iniciativas, mas nós queremos envolver mais os associados. Sim, obrigado. Exato. E o Diniz, espero, se estiver interessado em pertencer à sociedade, com certeza, estamos de braços abertos, como... Eu, neste momento estou a investigar mais a agricultura, a banana, neste caso. A banana. Não, isso é um microcosmos, digamos, a Madeira, pelo facto de ter ocupação humana, pronto, são 5 séculos, não é? E da maneira que teve, mas o facto de estar isolada geograficamente à partida, quer dizer, parece que as coisas são um bocado. Não são mais fáceis de analisar, mas é mais fácil dizer, como o Carlos Graça disse, de relacionar com essa visão complexa da cultura tomada como dia a dia de uma comunidade, não é? E muito bem, sim senhor. Não sei se há assim mais alguma coisa. Somos poucos, normalmente costuma haver mais pessoas, mas temos de trabalhar mais na divulgação com o tempo. E rezemos para que esta gravação, porque isto é a primeira vez que se faz uma gravação com Teams, espero que tenha lá ficado alguma coisa na drive. Em princípio também temos uma segunda... Coisa. Diga, Dinis. Só queria acrescentar uma coisa. Em relação à puzzolana, o professor Jorge Freitas Branco, do Isqueté, que tem raízes também, julgo eu, no Porto Santo, tem alguma, já publicou, quer na revista do Arquivo Histórico da Madeira, quer também, até dá para encontrar uma apresentação, outra dele online, tem algumas informações antropológicas e sociológicas, até familiares, não é? Porque ele, como descendente que era de um pequeno industrial que em 1957-60 criou no Porto Santo uma fábrica de puzzolanas nas Pedras Pretas, como na zona, no sítio, como ficou conhecido. E ele tem, documentação pessoal que ele depois utilizou para o familiar, melhor dizendo, para fazer esse artigo, essa informação. Toda essa informação é muito interessante, puzzolana. falando de sustentabilidade, não sei, que se queira tentar reduzir a produção de cimento de Portland, não é? Ou a importação de cimento de Portland, no caso da Madeira, pois está ali tudo. Há a madeira, há a cal, portanto há carbonato de cálcio e há puzzolanas para misturar para fazer cimentos, na verdade, betões hidráulicos. Portanto, há tudo. O problema é que, economicamente, não é? O cimento de Portland, os produtores de cimento de Portland conseguem trazer os saquinhos a um preço muito mais reduzido do que seria agora fazer uma extração local de puzzolana e retomar, por exemplo, das pedreiras de cal.
No caso das Toureiras de Cal, já agora no Porto Santo, no Ilha da Cal e também em São Vicente, são zonas protegidas. Por exemplo, São Vicente, o núcleo museológico Cota da Cal, toda aquela área está classificada como conjunto de interesse público. E no caso do Ilha de Baixo, o Ilha da Cal também faz parte. Portanto, é uma zona de reserva da natureza. Portanto, a parte, tudo o que tem a ver com produção ou industrialização Pois. ou aproveitamento do que quer que seja, também não está fora de questão já. Pois é, mas se calhar, Mas teria que se pensar ser um bocadinho menos, a natureza ser um bocadinho menos protegida para proteger Bom, enfim, é discutível. Mas, muito bem, perfeito. Não sei se há assim mais alguma pergunta, senão dávamos por finalizada a sessão, que durou bastante tempo, porque houve muita coisa a dizer. E agradecer mais uma vez toda a sua disponibilidade, a sua generosidade, pelo tempo que concedeu à sociedade. E foi um prazer, foi um gosto. muito obrigado. E muito obrigado também a todos. Okay. Muito obrigado, então.